Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. E recordo sobre a necessidade de termos um guia real. Na obra Religião dos Espíritos, Emmanuel traz páginas repassadas de ternura e nos indica o caminho em busca desse modelo e guia para a humanidade personificado em Jesus de Nazaré. Este homem que marca um calendário novo para a humanidade antes e depois de Cristo. As eras foram determinadas mesmo no mundo não cristão. Quem foi esse Messias Galileu que calçava sandálias e carregava o pó da estrada, mas que tinha sabedoria que os sábios até então não tiveram, e que trouxe uma doutrina que é uma filosofia de vida, com conotações científicas que os estudiosos da modernidade lançam a sonda da observação para repaginar a história, conhecendo nele esse modelo como sendo o psicoterapeuta da humanidade no campo da psicologia. Os estudiosos transpessoais divisam acima da religião a figura desse avatar, que comparado com os demais tem exatamente a distinção superior de trazer um pensamento que é, por assim dizer, o fermento divino de todas as culturas, a alma sublime da própria filosofia. Ele falava da sabedoria simples para o povo, acerca daqueles humildes, pacíficos, misericordiosos e pobres pelo espírito, porque eram eles realmente os herdeiros do reino dos céus, porque antes de tudo eram os felizes da terra, provavelmente os únicos felizes deste mundo de aflições, onde só teríamos aflições, mas dizia ele, nós vencemos o mundo, e a felicidade no seu código, sobretudo aquele ditado do púlpito natural da rocha do Monte Curumhatim, estava exatamente em compreender que os desafios existenciais, a batalha, a luta para se conquistar as coisas da vida, são as aflições diárias que todos nós temos no trabalho, no amor, na maternidade, na paternidade, no educandário, na escola, na direção da empresa. Essa é a aflição. Ao galgarmos as condições, depois das dificuldades, nós conquistamos a formação universitária, conquistamos o nosso negócio, educamos os filhos, e então são bem-aventurados os aflitos de todos esses setores, porque eles herdam dentro de si mesmos o reino dos céus. Na consciência onde está escrita a lei de Deus, ninguém é feliz na terra se não tiver o distintivo de servir, porque é o próprio ato de servir que traz a compensação interior, a alegria da realização. Por isso, bem-aventurados os aflitos. Mas esse guia real, que atravessa 2 milênios, conquistando corações, ganhando praticamente a metade da humanidade no campo da crença, embora ele não seja um Deus, um mito fideísta, Jesus é sobretudo um pensador, um ser humano encarnando o Verbo divino. Embora ele não seja Deus, ele é um dos arquitetos planetários, por assim dizer, ele é o responsável por este planeta. Na procura de orientação para a conquista da felicidade suprema, com base na alegria santificante, diz Emmanuel, lembra-te de que não podes encontrar a diretriz integral entre aqueles que te comungam a experiência terrestre. Nem na tribuna dos grandes filósofos, nem no suor dos pioneiros da evolução, nem na retorta dos cientistas eméritos, nem no trabalho dos pesquisadores ilustres, nem na cátedra dos professores distintos,
nem na veste dos sacerdotes abnegados, nem no bastão dos pastores experientes, nem no apelo dos porta-vozes das reivindicações coletivas, nem nas orientações dos administradores mais dignos, nem nos decretos dos legisladores mais nobres, poderás encontrar a solução dos conflitos, dos problemas, a explicação do drama do existir, e nem a satisfação integral no campo dos sentimentos arrematamos nós. Porque nenhum poder que perdurou no mundo, na tribuna dos dirigentes de povos, desde a Roma antiga, persistiram. Os mármores enegrecidos da dinastia dos Césares. O maior poder da terra ruiu em poucos anos, depois de séculos de domínio. Onde ficaram as colunatas do Templo de Salomão, destruídos no ano 70 pelos exércitos de Tito. O Coliseu de Tito de Vespasiano, que na história marca o período das grandes perseguições, ao tempo que demonstra o poder provisório daqueles que cairiam muito em breve dentro do século em que existiram, porque a morte é uma fatalidade biológica e a nossa morte está publicada em edital. Onde os poderes, onde aqueles que supunham que em 1431 poderiam abafar a voz dos espíritos que falavam por Joana d'Arc, na guerra dos 100 anos da Inglaterra com a França. O imperador Carlos, coroado, também ele, como tantos outros, retornaram ao país da morte através do decesso tumular. Nenhum poder, quando o cardeal de Winchester, vestindo a batina sacerdotal, diz o texto, que nos remete aos acontecimentos históricos, grita de cima da sua tribuna, pedindo que aquela moça de Domremy abjurasse a fé e as suas visões e oitivas de espíritos que guiavam ela com os cabos de guerra. E ela pede um crucifixo de Jesus. Quando a carreta sinistra ganha a praça em Rouen, naquele início de maio de 1431, Joana d'Arc, abraçada à cruz de Jesus, na sua fé, na fé de onde a maioria de nós viemos, porque fomos educados na mesma igreja-mãe, ela diz: eu não abjuro, porque os Espíritos me guiaram, e graças a eles, nós quase ganhamos a guerra que traria a paz. A fogueira é acesa, milhares de vozes estranguladas, muitos em pranto, ao ver o capitular da própria fé, porque era em nome de Jesus que se executava alguém numa fogueira. Em 1794, quando os revolucionários no fragor da Revolução Francesa tomaram o púlpito da Catedral de Notre-Dame em Paris e disseram que a França não necessitava de Deus, expulsemos Deus da França, como nos lembra Divaldo Franco, e buscaram uma bailarina do Teatro da Ópera de Paris, de nome Candé, colocaram-na no andor e, saindo da sacristia do venerando templo, desfilaram pelos boulevares de Paris. Certamente subiram a Champs-Élysées, a grande avenida, anunciando que a Europa, já que a França era a capital da Europa, o Carrefour do mundo, não precisava mais daquele Deus. A França precisava da deusa razão, e a bailarina era bem a silhueta da razão dos homens dentro do seu tempo, porque entra pelos olhos e se agasalha no coração. A cupidez, que seria tratado no século XX por Sigmund Freud, nos grandes conflitos que a psicanálise veio desvendar no território dos impulsos genésicos. Também aí não encontramos a solução do conflito humano em busca de sentido. Nos desiludimos. A ciência tenta explicar à humanidade um modo de viver,
se não é no território psicanalítico, mesmo com Jung, que pôs Deus na sua psicologia, nós poderíamos tentar explicar a humanidade, buscar um guia no território econômico. Então Karl Marx pronuncia o seu célebre discurso na Sociedade Dialética em Londres, um texto subscrito por ele e por Engels, em que ele vai dizer, em 1848, que a humanidade tinha um sentido que estava acima desse ópio das massas que era a religião, que era a fé e a crendice. O homem deveria viver como braço e estômago, com a força física e com a inteligência. Deveria um homem, segundo o seu manifesto comunista, idealizar uma sociedade em que era feita pelo próprio homem dentro do materialismo histórico, e que os povos deveriam prosperar. Veja que a China retoma as ideias fundamentalistas e materialistas, abolindo a própria religião nos seus princípios constitucionais. E houve tanta dor, porque os teóricos, sem adentrar em questão política nem ideológica, que não seja meramente comparativa para fazer um paralelo com a obra de Emmanuel, estes teóricos viram caírem o muro de Berlim, caírem aqueles poderes construídos na ideia e não ideologia, na ideia de que poderíamos igualar as pessoas por decretos de governos transitórios, quando as pessoas são genuinamente desiguais. Não é possível, dizia Jesus, entrega-se um denário para um, 2 para outro, 4 para outro. Um guarda embaixo da terra para quando o Senhor voltar ele devolver igual. O outro aplica no negócio, 2 vira 4, e o outro aplica em negócio melhor, viram o dobro de denários, de 5, 4, 5 passa para 10. E aquele que tinha pouco, a quem foi dado menos e que não soube administrar, dele foi tomado. Está na parábola do Senhor, que confiou aos seus gerentes, enquanto ele vai a uma viagem e volta. No livro Zanoni, da Rosa Cruz, diz que distribua as riquezas do mundo em partes iguais, e amanhã mesmo teremos pobres. Porque uns vão trabalhar, outros vão gastar tudo na festa, outros vão despedaçar o patrimônio com vaidades, com desequilíbrios financeiros. Entretanto, Jesus nos recomenda uma sabedoria que já vinha desde Confúcio, já que falamos da China. Ajude o seu irmão a levantar a carga. Embora não devemos carregar a carga do nosso irmão, mas podemos dar o braço, ajudá-lo a levantar a cruz, como Simão Cirineu ajudou a levar a de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Caridade é ser benevolente para com todos, indulgente com as imperfeições alheias e perdoar as faltas. Não é fazer o papel que o outro deveria fazer, mas ajudá-lo a conduzir a carga dele, porque estamos em padrões evolutivos diferenciados. Em 1857, quando a França, que não tinha mais Deus, depois daquele discurso arrebatado de Pietro Gaspar Chaumette, em 57, os espíritos voltavam à França para trazer de volta o guia real, pronunciar na codificação, naquela manhã de abril, quando a primavera ainda não havia chegado a Paris, em Palais Royal e na Galeria d'Orléans, a pequena livraria Danty abria suas portas, trazendo na vitrine central esta obra que marcaria a era do espírito imortal, como nos lembra Divaldo. Camille Flammarion, um jovem de 20 e poucos anos, adquire um dos primeiros volumes do Livro dos Espíritos. Ele seria o grande astrônomo francês. E, aliás, contribuiria com teses para um dos livros da codificação, embora teses pessoais dele não universalizadas. Kardec teria mandado um dos volumes para Victor Hugo, exilado em Guernsey, uma ilha no Canal da Mancha, por imposição de Napoleão III.
seria a esperança de que a humanidade, que não encontrou na psicanálise a solução dos seus problemas, nem nas teorias econômicas de Marx, nem na experiência secularizada e milenar das guerras santas durante o período medieval, ou dos tribunais do Santo Ofício, que não tinham nada de Jesus, embora se utilizassem do óleo da extrema unção e carregassem uma cruz que precedia ao sacrilégio de matar os infiéis. Não encontramos, mas a codificação espírita de 1857 ressuscitava os mortos das sepulturas, e eles voltavam em mil vozes para dizer que a vida prosseguia, como Jesus demonstrou, porque foi o próprio Jesus que apareceu tantas vezes, depois de ter sido morto numa cruz, para anotar objetivamente que depois da vida, a vida continua. E era um Cristo espiritual, como diz o apóstolo Paulo, um corpo que atravessava paredes fechadas e desaparecia, desvanecia subitamente. Mas de 1857, passado o sesquicentenário da codificação, crescemos a passos lentos, mas contínuos, sonhando com uma humanidade que possa compreender nas suas vertentes de fé e de interpretação que a doutrina espírita, que não será a religião do futuro, há de ser o futuro das religiões, ao levar os fundamentos do próprio cristianismo básico, primitivo, que possa redimir aquele Jesus do tempo das verdades apostólicas, nem nas orientações dos administradores mais dignos do mundo nós encontramos a solução para os problemas da humanidade, porque também eles morrem, e aliás, eles são raros. Sobe um dirigente de povos e desce. Quase sempre a humanidade foi guiada por generais, cabos de guerra como Napoleão Bonaparte, que em 1804 firmaram uma concordata com o Papa Pio VII para voltar Deus à França. E ele, o grande corso, seria o grande imperador para a humanidade. O que foi feito da era napoleônica? A mesma queda dos Césares assistiu à França. Nem no apelo dos portas-vozes das reivindicações coletivas, alguns tribunos que ganham o parlamento para gritar contra os próprios poderes da República, quando eles, os parlamentares, são os autores das leis que foram por eles criadas, para que os demais poderes cumpram-nas. Também não encontramos, portanto, na tripartição dos poderes de Montesquieu, a solução para as democracias do mundo, tão almejadas e graças a Deus consagrada, neste país da nova república, que sofreu tanto na velha. Nem no grito contagioso dos revolucionários sublimes, como Francisco de Assis, como Francisco Cândido Xavier, silenciosos, humildes. Os dois Chicos eram tão pobres, como pobre foi Jesus, que não tinha onde recostar a cabeça. Também aí não está a solução, mas aí começa a inspiração. Porque nós somos bilhões, pelo menos 3, de seguidores de Jesus. Se Jesus, por um momento, fosse questionada a sua existência, que está tão provada, não só pelos apóstolos, mas por historiadores do seu tempo, nós teríamos, entretanto, uma grande certidão de nascimento do cristianismo, com o apóstolo Paulo, o perseguidor do Cristo que cai na entrada de Damasco, e com ele Lucas, o seu médico, que será autor de um dos evangelhos. Mas, sobretudo, com as multidões que abraçaram a doutrina desse guia real. Dos milhões de criaturas que passaram pela humanidade dando testemunho, das centenas que morreram gritando Ave Cristo às feras sanhudas que vinham devorá-los no circo máximo diante do Palatino em Roma, de todos nós que estamos aqui ou aqueles outros que se encontram nos quarteirões falando de Jesus nas suas igrejas,
deste Cristo que gerou uma Madre Teresa de Calcutá, que produziu São João da Cruz, que deu ao martírio tantos outros que renunciaram, como as freiras, que montaram educandários pela fé em Jesus, e muitas delas foram pessoas que viveram como santas ainda encarnadas. Há uma coletividade de Cristos que vestem-lhe a roupa e calçam-lhe as mesmas sandálias. Este Cristo é o guia real, e os seguidores dele são multidões distribuídos nas praças públicas, nas civilizações, na humanidade inteira. Nem na frase incisiva dos pregadores ardentes nós encontraremos, entretanto, a consolidação deste Cristo. Porque tantos falam dele, mas Jesus dizia: aqueles do templo de Salomão, que eram os doutores da lei e sacerdote, vós dizem que estão assentados no trono de Moisés. E se volta para o povo e diz: façam tudo o que eles falam, mas não façam nada do que eles fazem. Porque eles falam, mas não fazem o que falam. As nossas palavras têm que corresponder às atitudes, sob penas delas não valerem muito, né? Então a mensagem vigorosa do tribuno religioso tem que corresponder com o mundo em que se veja a mudança que a criatura operou antes dele mesmo, para que ele tenha autoridade de falar, ou para que a sua crença seja levada com a atividade do exemplo e da concretude. Jesus tem tanta dificuldade de chegar às periferias. Em Anápolis, chegamos novamente para um trabalho de sábado, há 2 semanas atrás. Havia 2 pessoas levando cestas básicas. Por sinal, ao indagá-los, um me conhecia porque trabalha na área de justiça, me disse: fiz audiência contigo. O outro me disse: eu também sou um trabalhador do direito. Eu disse: qual a religião de vocês? Eu estou admirado, vocês vieram trazer cesta básica para os pobres aqui. Estou aqui há 20 anos acompanhando o Batista. E é tão difícil alguém vir aqui trazer Jesus. Vocês vieram trazer Jesus aqui? E um deles então me disse: sim, mas é preciso que vocês tenham cuidado em não perpetuar esta coisa de estar dando cesta para as pessoas. Porque as pessoas têm que aprender a trabalhar, ele me disse de modo educado, né? Nós temos que transformar as pessoas com Jesus. Eu disse: então venha colaborar conosco para transformar as pessoas com Jesus. Porque há 20 anos nós estamos aqui. E sempre que eu faço um apanhado de quantos no auditório são bíblicos ou católicos, dá quase meio a meio. E por que vocês não transformaram eles em 20 anos ensinando nas suas igrejas, e eles vêm aqui buscar um alimento? Só tem na instituição praticamente eu e o Batista Espíritas, porque aqui é um trabalho social. Agora que se fundou um centro ali, apareceram algumas pessoas atarantadas de espíritos, a mediunidade está se trabalhando. E eu voltei para o outro e disse: você que é um católico, eu também amo a igreja. Aliás, eu sou um católico de formação, um espírita por convicção, sou espírita. Ele disse: realmente nós temos que colaborar. Eu disse: sim, porque se em 20 anos os 2 segmentos não modificaram essas pessoas que estão aqui recebendo cestas, e Jesus disse que nós sempre teremos pobres. Porque embaixo dos viadutos dos Estados Unidos, o país hegemônico da América, há funâmbulos, e uma grande margem de pobres nas suas periferias, na nação mais rica da terra. E quando Teresa de Calcutá foi interrogada por um repórter, uma espécie de entrevistador ou um escritor: por que a senhora mantém esse monte de vagabundos dando para eles esses alimentos e viria dar a vara para que eles aprendam a pescar e não o peixe? Então ela se volta para ele e diz: o senhor, que é internacional, que veio me entrevistar, vá e traga os empregos que a Índia precisa como um país que é pobre. A minha tarefa agora é permitir que eles não morram à fome, até que você traga as varas para eles pescarem. Porque ninguém quer receber esmola que queima a mão de quem recebe.
A humanidade precisa de solidariedade, ajudar o irmão a carregar a carga. Também não encontramos, portanto, no verbo eloquente dos pregadores a solução dos nossos problemas, embora eles preguem o nome de um guia real. Mas esse guia real foi sacrificado pelo Sinédrio. Apedrejar profetas e mais tarde erguer templos em sua memória tem sido a prática da humanidade durante eras. Hoje adoramos o Cristo, mas o Cristo encarnado nós o crucificamos. Nós precisamos deste Jesus que continua crucificado e esquecido. Este Jesus que continua sendo construído ao sabor da freguesia, de cada orientação interpretativa que ache que seja dona da razão e portadora do Espírito Santo para inspirar na interpretação dos textos bíblicos. O Espiritismo é o Espírito Santo, o Espírito de verdade, que está em toda parte, inclusive aqui, daí a expressão Espiritismo, porque é tempo de espiritualismo. Em todo surpreenderás em maior ou menor porção defeito e virtude. Nos reis, nos religiosos, nos governantes de povos. Fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Há uma obra de Victor Hugo, Quedas e Ascensões, ditada através do punho psicográfico de Divaldo Franco. Mas voltando com Emmanuel, nesta obra Religião dos Espíritos, cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo, contudo igualmente caminham vencendo com dificuldades a si mesmos, os legisladores, os religiosos, os dirigentes de povos. São gente como nós, e tanto cheios de defeitos, não é? O Brasil experimentou grandes colapsos de corrupção que foram registrados como os maiores acontecimentos perante toda a história da humanidade em todos os países. Também nós temos defeitos, os nossos dirigentes. Tendo nascido na palha para doar-nos a glória da vida simples, expirou Jesus numa cruz pelo bem de todos, a fim de mostrar-nos o trilho da eterna ressurreição. E o que é a ressurreição? O processo dos renascimentos da paligenesia? O homem já sendo grande voltar à barriga de uma mulher e nascer novamente? Sim. A ressurreição nas atitudes, renovar atitudes. Modificar-se. A ressurreição no próprio espetáculo do existir, em que eu estou sempre gerando primaveras a cada amanhecer. No meio-dia, o verão, ao entardecer, o outono, ao anoitecer, o inverno, esperando que eu possa acordar vivo para uma nova primavera. Quando chegar a primavera com Jesus, quando ela chegou, é uma outra obra linda que merece ser lida, recordando Jesus, que é a primavera de esperança, já que tantos homens em todos os séculos e milênios não conseguiram consolidar o primado da felicidade que não é deste mundo ainda. É por isso que Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a questão 625 em O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu aos homens. E os mensageiros divinos responderam na síntese inovidável: Jesus, o guia real, o nosso modelo e guia, como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso mestre e Senhor. Boa noite a todos.